Glória a Deus, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quando eu ensinava na salinha para as crianças, eu ensinava esse louvorzinho para elas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. E é bem simples esse louvor, né? Mas esse louvor, ele é bíblico e é uma verdade muito forte. E está em Provérbios 15, versículo 4. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E os olhos do Senhor estão contemplando os maus, mas também estão contemplando os bons. Aleluia! Então fique já pensando nisso, que os olhos do Senhor estão te contemplando. Que você não foge da presença dEle para nenhum lugar. Ele está te vendo. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos na casa dEle, ouvindo a palavra dele, tendo comunhão uns com os outros, e intercedam por mim, para que não seja eu que fale, mas que seja ele me usando para a glória dele. Amém? Santo e eterno Deus, Pai de toda misericórdia, de graça e de louvor, a tua presença, Senhor Deus, está em toda a terra. Ela não é capaz de te conter, ela não é capaz, Senhor Deus, de nada passa despercebido aos teus olhos, Senhor. E isso é um grande conforto para o teu povo, de que o Senhor está vendo o nosso coração, o Senhor está vendo a nossa alegria, mas o Senhor está vendo também os momentos difíceis e a dor que nós passamos, Senhor. Por isso, Deus, nessa noite, Pai, vem me usar, Senhor Deus, para a glória do teu nome, que não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, a tua instrução, a qual o Senhor falou comigo nessa manhã, Senhor Deus. Muito obrigada, Deus, por essa rica oportunidade. Me usa, Senhor Deus, não para a minha glória. Faz com que eu apague, Senhor Deus, com que eu diminua, mas que o Senhor cresça, Senhor Deus, na minha vida, nesse momento, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Amém. E é tão verdade o que o sábio fala em Provérbios 15, versículo 4, que Davi também fala no Salmo 139, quando ele diz que o Senhor nos sonda. Ele é aquele que nos sonda. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E lá no Salmo 139, o salmista diz que não importa onde você está, se você estiver no mais alto lugar, na maior de todas as alturas, se eu estou nas asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lá o Senhor estará comigo. Se eu desço no mais profundo abismo, a mão do Senhor está comigo, ela me segura. Então não tem nenhum lugar para onde eu vá que o Senhor não esteja comigo. Não tem nada que eu faça que o Senhor não saiba. Não tem nada que eu pense que o Senhor já não conheça. Amém? Então, hoje à noite eu quero trazer para nós a lição de vida de uma mulher do Novo Testamento, que ela foi contemplada pelos olhos do Senhor. E o título da nossa lição hoje à noite é Quem contempla. Quem te contempla muda a tua história. Quem te contempla pode mudar a tua história. Quem te vê no exato momento que você está passando, ele conhece tudo e ele é capaz de mudar a tua história. Amém? Vamos ver o que Deus fez na vida dessa mulher. E hoje pela manhã eu procurei alguns textos para trazer uma palavra no grupo das mulheres, e eu confesso, irmãos, que eu procurei, mas o Senhor me levou para cá. E eu compartilhei esse devocional com as mulheres, e o pastor Tiago, eu nunca compartilhei nada com ele, né, do que a gente comenta no grupo.
Mas hoje eu mandei para ele disse: mãe, leve essa palavra para a igreja e eis-me aqui, Senhor, me usa para a tua glória. E o que nós vamos falar nessa noite está em Lucas capítulo 1, versículos 24 e versículos 25, apenas 2 versículos. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Essa daqui era Isabel, a prima de Maria, a mãe de Jesus. E ela era uma mulher virtuosa, uma mulher sem defeito. A Bíblia dá assim umas características muito lindas sobre a vida de Isabel. Mas eu fiquei meditando, irmãs, em uma palavrinha pequena que diz que ela se ocultou, ela se escondeu por 5 meses, mas o Senhor contemplou. O Senhor contemplou aquela mulher, o Senhor viu a aflição dela. As mulheres de antigamente, no Velho Testamento e também no tempo de Jesus, elas eram já rejeitadas por serem mulheres. Mas se essa mulher, ela era estéril, então ela era rejeitada, ela era uma mulher desprezada, ela não tinha valor nenhum. Mas nesses 2 versículos nós vemos Deus contemplando uma mulher e mudando a sua história. E eu fiquei pensando hoje à tarde, enquanto eu terminava esse estudo, para trazer para vocês, quem era Isabel? A Bíblia fala alguma coisa sobre Isabel? Quem era Zacarias e seu esposo? Irmãs, Lucas, nos primeiros versículos, fala quem eram os pais de João Batista. Olha aqui quem eles eram. Nos dias de Herodes, o rei da Judeia, capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. E eu fui pesquisar quem era esse Abias. E lá em 2 Crônica, capítulo 24, são divididos os turnos dos sacerdotes. Na construção, Davi, antes de morrer, ele dividiu. Ele tinha um desejo muito grande de ter construído o templo do Senhor. Mas ele não fez por quê? Porque ele era um homem de guerras. Então, ele dividiu os turnos, são 12 meses do ano, e nos 12 meses, uma turma iria ficar responsável para liderar os trabalhos no templo do Senhor. E Abias, de onde Zacarias é descendente, eles eram do 8º mês, lá de Israel, né, pastor Tiago? Não sei qual é o mês. Mas ele era do 8º mês. No 8º mês, a turma de Abias, da qual Zacarias era descendente, eles tomavam conta do templo. E sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Meus irmãos, Zacarias e Isabel, eles eram descendentes dos sacerdotes. Olha que coisa interessante, né? Eles eram um casal importante em Israel. Eles tinham uma função de cuidar do templo do Senhor. Mesmo que Isabel ela não ia no templo, porque isso era uma tarefa dos homens, mas ela era descendente do próprio Arão, aquele que foi chamado o irmão de Moisés para tomar conta de todo o sacerdócio real. Que privilégio, né? Que coisa linda! Isso eram as características humanas de Zacarias e de Isabel. Mas sabe o que o Senhor falava acerca deles? Olha aqui no versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. Que palavra!
irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Que descrição, né? Que elogio, né, que o Senhor faz a Isabel e Zacarias. Eles eram justos e obedeciam a toda a lei do Senhor. E eles viviam, não eram irrepreensíveis, eles viviam irrepreensivelmente. E eu fui dar uma olhada, o que é essa palavra? É aquele que vive corretamente, é aquele que ele não tem motivo de ser repreendido. Ele é uma pessoa perfeita. Eita Jesus! Eles viviam de uma maneira perfeita. Eles queriam muito agradar ao Senhor. Muito, muito. Tudo que eles faziam era pela lei, porque eles criam que assim eles estavam agradando ao Senhor. E eles viviam de uma maneira irrepreensível. Que coisa maravilhosa, né? Só que mesmo Isabel e Zacarias sendo essa fortaleza de adjetivos, de qualidades, irmãos, eles tinham um problema muito sério. Isabel era estéril e ela não podia ter filho. E eu fico imaginando a situação de Isabel sendo uma mulher temente a Deus, uma mulher justa, uma mulher digna. Mas todos os meses, quando era para sua regra faltar, lá estava a sua regra. E isso durante muitos anos. Aqui na palavra de Deus diz que sendo eles avançaram em dias. E ela continuava sendo estéril. E não havia mais esperança para Isabel. E eu me lembrei de Sara, né? Sara, a mulher de Abraão, que também tinha um desejo muito grande de ter filhos, mas era estéril. Mas assim como Deus deu um filho a Sara, Deus deu um filho a Isabel. Assim como Deus contemplou no sofrimento, na vergonha de Sara, Deus fez a mesma coisa com Isabel. O Deus do Velho Testamento contemplou a mulher que deu início à história de Jesus Cristo. Irmãos, não importa o tempo, não importa quanto tempo você está sendo humilhada, rejeitada, não importa quanto tempo você está sofrendo, isso vai passar, é bíblico. Todas as histórias que nós lemos na palavra de Deus, todo sofrimento teve um início, um meio, mas tem um fim. Tem um fim. A nossa dor, a nossa vergonha, ela tem um tempo para acabar. Deus vai transformar a nossa vergonha em honra, em glória, em alegria. Porque o desejo de Deus é de alegrar o povo dele. E enquanto Isabel estava aguardando esse milagre, me diga uma coisa, ela sabia que ela iria ter um filho? Não, ela não sabia, ela apenas estava aguardando a promessa de Deus. Era o desejo do coração dela, ela tinha um desejo muito grande, irmãos, de ter um filho por causa da vergonha que ela tinha. Até que um dia, Zacarias chegou no 8º mês do ano, e ele foi tomar conta do trabalho no templo. E ele ficou justamente com a função de ir ao santo, dos santos, trocar os pães. E era um lugar que era reservado para o que tinha a maior função. E quando ele entrou, apareceu para ele um anjo, que lhe disse que aquela vergonha, ele tinha ouvido a oração dele, aquela vergonha ia passar, ia cessar. E Zacarias não acreditou, por causa do tempo que ele vinha já esperando, aguardando essa promessa, e ele não acreditou. E quando o anjo apareceu, ele ficou com muito medo. E eu já falei aqui sobre o pai e a mãe de João Batista, né? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o filho deles.
Olha lá o que Lucas fala a partir do versículo 14. Fala do 13, né? Que foi quando o anjo mudou a história, quando a história de Zacarias e Isabel foi mudada. 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Olha quem era esse filho que Isabel estava prestes a conceber. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo lá do ventre materno. Ele já será cheio do Espírito Santo. E aqui eu me lembro quando Maria foi visitar Isabel, quem foi que anunciou para Maria o que ela estava dentro do seu útero? Foi esse meninozinho aqui. Quando Maria foi visitar sua prima, então o João, que estava já no útero de Isabel, demonstrou para Isabel o que estava no útero de Maria, que era o seu Senhor, né? Então era um menino que já era cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, um grande profeta de Deus, né, Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Isabel passou muitos anos da sua vida sofrendo porque não tinha um filho, passando vergonha, humilhação, rejeição, até porque ela queria dar um filho para o seu marido, porque o seu marido também era envergonhado, porque era marido de uma árvore seca. Então Isabel também tinha vergonha por causa do seu marido, né? Mas, irmãs, olha o que Deus fez na história de Isabel e Zacarias. E será que o Deus que agiu na vida de Zacarias e de Isabel não pode agir na nossa vida? Será que o Deus que contemplou a aflição, a vergonha daquela mulher, não pode transformar a nossa vergonha, a nossa aflição em glória, em honra para o nome dele? Deus não pode transformar a nossa tristeza em alegria? Pode, irmãos, pode, porque é o mesmo Deus, ele não muda, ele não muda e nele não há sombra, nem variação de mudança. Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu sei do meu, mas eu sei que no meu problema Deus vai transformar, porque Deus contemplou a humildade da sua serva. Eu não tenho condições de mudar a minha história, mas Deus vai mudar a minha história, a sua história, como ele mudou a história de Isabel e Zacarias. Eles estavam velhos em dias, eles não tinham condições de ter um filho, mas Deus contemplou, Deus viu, e ele vê. Até hoje é o mesmo Deus que vê e faz sinais e maravilhas no meio do seu povo. Amém? Então olha o que foi que Isabel disse: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular. Deus rasgou, Deus retirou, Deus apagou a vergonha de Isabel. Deus transformou aquela velha história, aquela triste história, em uma história linda. Ao invés de Isabel morrer velha, sem filhos, Deus lhe deu um filho na sua velhice. E não foi um filho, só um filho, porque ela só teve realmente um filho. Mas eu digo para vocês, que filho! Que coisa linda que Deus deu para Isabel. Deus deu para Isabel um precursor, aquele que iria anunciar a vinda do Senhor, a vinda da luz, a luz de Jesus. Foi ele que anunciou, foi
Foi Ele quem chamou os pecadores ao arrependimento. Foi Ele quem preparou o caminho para Jesus chegar. Foi Ele quem foi o início do ministério de Jesus Cristo. Ele anunciou para as pessoas que Jesus viria. Talvez o que eu quero é muito grande. Eu quero algo grandioso de Deus. Ele sabe o que é. Mas será que é tão grande como o tamanho do amor do nosso Deus por nós? A gente não pode, irmãs, medir o tamanho do nosso problema com o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é infinitamente maior. Ele é maior do que tudo quanto nós pensamos. Ele é maior do que tudo quanto nós pedimos. E eu acredito que quando Deus escuta a nossa oração, Ele não faz apenas aquilo que nós pedimos. Ele faz além do que nós pedimos, porque Ele é maior do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Eu creio nisso, irmãs, porque a Bíblia está cheia de histórias de mulheres, de homens que oraram e Deus não fez somente aquilo. Deus excedeu em bondade, em fidelidade, em misericórdia. Deus foi além do que a petição estava pedindo, né? Além do que a oração estava fazendo. E eu creio, irmãs, que a história de Isabel, o fim dessa mulher com seu marido, ela está na Bíblia, não é por acaso. Ela está na Bíblia para nos mostrar que Deus pode sim contemplar a profundeza do nosso coração, a dor que nós estamos passando e transformar isso em glória para o nome dele. Eu creio nisso. E eu gostaria de que você fosse lá no Salmo 126. Salmo 126. E eu acredito que esse é o salmo de Isabel, né? E esse é o salmo de muitas mulheres que oram por seu marido, por seu filho, por uma enfermidade. Eu creio que esse é o salmo que nós dizemos para o Senhor quando Ele atende a nossa oração. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, coloca o teu nome aqui. Coloca o teu nome. Eu vou colocar o meu, certo? Aí você coloca o seu nome, tá bom? Quando o Senhor restaurou a sorte da Sandra. Diga com autoridade. Quando o Senhor restaurou a sorte da Sandra. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, irmãos, nós ficamos como quem sonha. Como quem sonha, o salmista fala isso. Então, a nossa boca se encheu de riso, de alegria. A gente ri mesmo para o vento, a gente ri para a parede, a gente diz para todo mundo o que Deus fez de maravilhoso na nossa vida. Aleluia! E a nossa língua se encheu de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, por esse motivo, porque o que o Senhor faz é grande, por isso nós estamos felizes. É por esse motivo. E o salmista diz no versículo 4: restaura, Senhor, restaura, Senhor, muda, contempla, muda, Senhor Deus, essa história, muda, Senhor Deus, a nossa sorte. Aí ele dá um exemplo de um rio, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará, não vai ficar no vale, não vai ficar naquele vale semeando e chorando, não vai, irmãos, não vai, e isso vai passar. Deus promete, Ele é fiel para cumprir. E quando passar, sabe como é que você vai voltar? Você vai voltar pulando, rindo, cantando de alegria. É uma alegria que vai inundar
a sua casa, a sua vida, a sua família. Você não vai ficar perecendo no vale. Você vai sair do vale, e quando você sai do vale, você vai ir cantando, glorificando o nome de Deus, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Então, irmãos, assim como Deus mudou a sorte de Isabel e Zacarias e de tantos e tantos e tantos homens e mulheres de Deus, Deus também vai mudar a nossa. Deus vai contemplar, Deus contempla o nosso coração. Ele sabe onde está doendo. Ele sabe como fazer. Ele sabe o tempo exato de mudar a nossa história. Ele sabe. Agora, não deixe de pedir, não deixe de orar, não deixe de falar, não deixe de clamar. Isso é uma comunhão que nós temos com o nosso Pai. Mas que na hora certa, já foi, Salmo 139 diz que todos os nossos dias, quer sejam de lutas, de tristezas ou de alegrias, já foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. Deus já sabe o fim da nossa história. E Ele é o único, irmãos, o único capaz de mudar a nossa história. Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer maravilhas na nossa vida, assim como Ele fez na vida de Isabel. Aquele filho, ele não somente tirou a vergonha de Isabel, não somente rasgou, apagou o opróbrio de Isabel, mas foi um filho gerado no útero de Isabel, cheio do Espírito Santo, cheio de unção, cheio de propósitos divinos. Quem sabe a sua oração não está demorando porque Deus está caprichando. Quem sabe o que você está pedindo ao Senhor e Ele está te preparando para te dar, porque é algo muito grande. Eu creio nisso, irmãos, eu oro por isso. Senhor, eu creio que aquilo que eu estou te pedindo é grande e Deus está me preparando para me dar, porque senão eu vou desperdiçar a bênção. Se você não estiver sendo preparado, você vai desperdiçar a bênção. Amém? Vocês viram como Deus contemplou a vergonha de Isabel e transformou em uma grande alegria, em uma grande glória, em uma grande honra para o nome do nosso Deus? Pois Ele é o mesmo, Ele não muda. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar, Ele quer fazer coisas grandes, porque quando Ele faz as coisas grandes na sua vida, Ele está fazendo com que o nome dEle prevaleça, com que o nome dEle cresça. E as pessoas olhem para você e dizem: ixi, aquela mulher conseguiu isso tudo. Vale, Deus fez isso na vida dele. Mas quem era ele? Olha aí como ele está agora. O nome de Deus é glorificado através das nossas vitórias. É por isso que Ele nos abençoa, é por isso que Ele nos honra. Porque Ele é glorificado através das nossas alegrias. Deus não foi glorificado na vida de Isabel e Zacarias? Foi, grandemente, grandemente. E Ele quer ser o mesmo Deus na nossa vida. Aí você diz: não, mas Zacarias e Isabel, eles eram parentes dos sacerdotes, eles eram justos, eles viviam irrepreensivelmente. Tá bom, mas Jesus veio morrer e ressuscitar por você, um pecador miserável. Jesus veio morrer por mim, que não mereço. A misericórdia foi alcançada pela misericórdia. E não há distinção quando nós entregamos o nosso coração para Jesus. Ele sendo nosso Deus, Ele faz maravilhas. Amém? Amém?